Olá, seja muito bem-vindo a Conquiste Seus Sonhos e você está na nossa última aula, é verdade, de linguagens quais suas tecnologias para a sua prova do Enseja, aula número 15, pessoal. E vamos lá, hoje eu quero fazer uma espécie de revisão de todo o conteúdo, dando ênfase, é claro, aquilo que mais cai. Óbvio, você sabe, revisão não substitui as aulas, senão, né? Por que eu fiz um montão de conteúdo aqui para vocês? Então, bora lá. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar também, tá? Aquela apostila nossa tradicional e fica descansado. Bora começar? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que você tem que saber, nós estudamos sobre a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal e de ambas. Toda vez que aparecer um texto escrito em palavras na sua prova, ela é identificada como um texto verbal. Se tiver imagens, somente imagens, seja ela qual for, a gente considera um texto não verbal. E claro, se aquele texto sendo apresentado com ambas as categorias, um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo. Tranquilo? Lembrando que cada um deles tem as suas intenções, os seus objetivos, sem problema nenhum. Todo e qualquer ato comunicativo, nós vimos em aula também, que na verdade ela sempre terá uma intenção. Todo e qualquer motivo produzido, seja ele falado, escrito, seja de que forma for, sempre haverá uma intenção, um objetivo por parte do seu autor, do seu criador. Legal? E tudo sempre vai depender do contexto que aquela mensagem está sendo passada. Bom, dentro do processo de comunicação, tá? Na fala, no diálogo, num texto escrito, numa imagem, seja ela como a gente for produzir, nós sempre temos o emissor, que é aquele que faz a mensagem, nós temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, lembrando que muitas vezes num diálogo você tem um processo que, ora, quem é emissor vira receptor e vice-versa. Nós temos o canal, que é o meio, a mensagem, que é o conteúdo que está sendo dito, ruído, que é aquilo que se perde durante o processo, feedback é o retorno, lembra da mensagem que vocês escrevem aqui embaixo depois da aula? Pois é, e o diálogo, que é a interação contínua desse processo comunicativo, tá bom? Também nós estudamos aqui ao longo do curso, falando sobre a questão da língua, que a língua, lembra aquelas duas características? Pode ser uma manifestação da expressão cultural que a pessoa tem, que demonstra todas as características dela, inclusive na língua, ou inclusive aquele conjunto de regras. Inclusive falamos, né, da diferença entre a gramática normativa, que é o conjunto de regras escritas que toda língua tem, incluindo a nossa, da língua portuguesa, que é diferente, tá? É complementar àquela linguagem coloquial. O que é o coloquialismo? Nós estudamos também que é aquela linguagem que a gente conversa, aquela que a gente fala no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? E, por fim, também vimos um elemento essencial, onde nós trabalhamos que a língua ela é mutável. Veja, ao longo da história, a língua muda, as pessoas se comunicam de forma diferente, então certos vocabulários são alterados, pessoas de outras comunidades entram naquele processo linguístico, nós também interferimos em outras, então como a sociedade ela muda o tempo todo, a língua como reflexo dela também vai mudar. Também vimos diferentes tipos de texto, na verdade 5 deles. Argumentativo, que é aquele mesmo, inclusive, que nós trabalhamos na nossa redação. Nós vimos que é o texto narrativo, ou seja, quando a gente quer desenvolver ali uma história, lembrando que o argumentativo, né, não falei, mas você lembra, introdução, argumentos e conclusão, dentro daquele processo dissertativo. O texto descritivo, quando você quer dar certos elementos. Expositivo, colocando ali aquela situação ou até mesmo o injuntivo. Então você tem que ter uma noção desses 5 tipos de texto para depois você interpretar melhor os seus textos na hora ali do seu processo da prova de linguagens. Além disso, vimos um montão de gêneros textuais e eles vão te servir como base para interpretar o teu texto. Vimos as características de um romance, de uma novela, conto, crônica, fábula, lembra? Dá atenção à fábula, que geralmente está caindo bastante. Charge, a gente fez um montão de exercícios sobre isso ao longo desse processo. Biografia, que caiu mais nas provas recentes. Diário também já 2 vezes. As características de notícia, currículo, lista de compras, menu,
palestra, verbete de dicionário, resumo, sinopse, carta do leitor, propaganda, bula receita, manual de instruções, poema e fotografia. Algumas considerações. Na fotografia, tudo é importante, inclusive o ângulo, a cor, tá? A ausência de certos objetos ou não, a escolha ou não de certos personagens. No poema, lembra de você sempre perceber as últimas palavras de cada uma das linhas, leia até o final, tá? Dentro dos processos, por exemplo, das propagandas, lembra, pode ser sempre produzida ou pelo governo ou por uma empresa. Lembra das intenções de convencimento, por exemplo, numa propaganda de venda. Então, fica atento a isso, tá? Uma sinopse, como resumo de um filme ou de uma série, inclusive usamos exemplos dos streams da vida, tá bom? Na própria biografia, que pode ser da própria pessoa ou uma terceira que produz. Charge geralmente tem elementos de texto verbal e texto não verbal em conjunto, tá? E a fábula sempre com aquela definição moral ali, tá bom? No final. Dentro do aspecto da semântica, nós estudamos também o sentido denotativo, conotativo, sinônimo e antônimo. Você lembra disso? O sentido denotativo real, o sentido de dicionário, enquanto o sentido conotativo já é naquele sentido figurado. Sinônimo, palavras ou expressões que se assemelham, enquanto o antônimo são aquelas expressões ou ideias opostas. Na morfologia, estudamos 10 classes gramaticais e eu te falei, dá atenção principalmente ao artigo, substantivo, o adjetivo e ao verbo, que são os principais elementos ali desses 10 que você tem que levar em consideração, tá bom? Então fica muito atento. Toda e qualquer palavra da língua portuguesa está dentro de uma dessas classes morfológicas. E por fim, quando você for ler um texto do Enseja, comece sempre ali pela pergunta, verifique as alternativas e só depois você busca no texto aquilo que é essencial. Não desconsidere, por favor, título, subtítulo, fonte, números que aparecem, seja numa tabela ou num gráfico, e, claro, no próprio texto em si, os substantivos e verbos que surgem. Tá bom, pessoal? Fique atento a tudo isso e vai dar tudo certo. Boa prova do Enseja para você, hein? Parabéns por ter chegado até a aula número 15 aqui de Linguagens, Códigos e Tecnologias. Vai dar tudo certo, confia no processo, mais de 100 mil pessoas conseguiram, você também vai. Acredite no seu potencial, porque eu acredito nele, tá bom? Obrigado por ter estado no Conquiste e nos vemos em nossa próxima aula, próximo vídeo. Muito obrigado pela confiança, um forte abraço e bons estudos.